Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história bem antiga, mas que fala muito sobre coragem e convicção. É a jornada de Daniel. Pensa só, um jovem exilado que se torna conselheiro dos impérios mais poderosos da sua época. A história dele mostra como a fé pode, sabe, não só sobreviver, mas florescer nos lugares mais hostis que se possa imaginar. E toda a narrativa gira em torno dessa pergunta. Como é que se mantém a integridade quando tudo ao redor tenta nos moldar, nos assimilar ou até nos quebrar? É um desafio, assim, universal e tão relevante hoje quanto era há milhares de anos. Então, vamos acompanhar a vida desses 4 jovens. Eles foram arrancados da terra deles e jogados bem no coração do Império Babilônico. O que eles enfrentaram ali não foi só um teste de inteligência, não. Foi um teste dos próprios limites da coragem e da fé. Nossa história começa aqui, no centro de um império conquistador. Um lugar onde sobreviver significava muito mais do que só ser inteligente. Significava ter que decidir todos os dias a quem se pertence de verdade. Aconteceu assim. Em 605 a.C., Jerusalém cai. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que faziam parte da elite judaica, são levados como prisioneiros de guerra. E os mais brilhantes entre eles são selecionados para um programa de reeducação bem intenso. O destino? Servir na corte do rei Nabucodonosor. E logo de cara já vem o primeiro teste. E que teste, hein? A ordem era comer da mesa do rei. Parece um privilégio, né? Mas era muito mais que isso. Era uma armadilha cultural, uma forma de assimilação. Porque a comida muitas vezes era dedicada a deuses babilônicos. Aceitar seria comprometer a fé. Então Daniel propõe um desafio. Por 10 dias, ele e os amigos comeriam apenas legumes e água. Era um risco enorme, uma recusa silenciosa, mas muito direta à cultura do império. E o resultado foi simplesmente surpreendente. No final do teste, eles não só pareciam mais saudáveis, como quando foram avaliados pelo próprio rei, foram considerados 10 vezes mais sábios e competentes que todos os conselheiros e magos do império. A fidelidade deles trouxe uma recompensa que ninguém esperava. Agora vamos entrar na primeira grande crise da história. Esse é o momento que transforma Daniel de um estudante promissor numa peça-chave para o rei mais poderoso do mundo. O rei Nabucodonosor tem um pesadelo que o perturba profundamente. Só que ele se esquece do sonho. Frustrado, ele exige o impossível de seus sábios, que eles revelem não só a interpretação, mas o sonho em si. Se falhassem, execução sumária de todos eles, incluindo Daniel e seus amigos. A pressão era total. Bom, depois de pedir um tempo e orar por uma revelação divina, Daniel vai até o rei e descreve o sonho com uma clareza impressionante. Ele fala de uma estátua imensa e aterrorizante. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura frágil de ferro e barro. E aqui é que a coisa fica fascinante de verdade. A interpretação. Daniel explica que cada metal representa um império mundial, um depois do outro. A Babilônia, o império daquele momento, era a cabeça de ouro. Depois viriam reinos de prata, bronze e ferro, um sucedendo o outro. Mas o ponto principal, o clímax de tudo, é uma pedra. Uma pedra que não foi cortada por mãos humanas. Ela atinge os pés da estátua, destrói tudo e se torna uma montanha que enche a terra. Um símbolo de um reino divino, um domínio que vai durar para sempre. A reação do rei é de total espanto e reverência. Ele não só poupa os sábios, como promove Daniel a um cargo altíssimo e reconhece publicamente o poder do Deus de Daniel. Esse evento muda completamente a dinâmica de poder ali, no coração do império. Ok, a sabedoria deu a Daniel muita influência, mas a fé dele e de seus amigos logo enfrentaria provas que não eram de intelecto, e sim de fogo e fúria. Eram testes de lealdade máxima. E isso aconteceu em 2 momentos distintos, com 2 reis diferentes. Primeiro, os amigos de Daniel se recusam a adorar uma estátua de ouro gigante que o rei mandou erguer. Anos depois, é a vez de Daniel desafiar um decreto absurdo que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem que não fosse o rei Dário. A situação era de confronto direto com o Estado. A desobediência deles era movida pela fé. Resultado, os amigos de Daniel são jogados numa fornalha aquecida 7 vezes mais que normal. Já Daniel é sentenciado a ser lançado numa cova cheia de leões famintos. A pena para lealdade a Deus era basicamente a morte certa. Mas o que acontece a seguir choca a todos. Os 3 amigos caminham ilesos no meio do fogo,
e ainda por cima acompanhados por uma quarta figura que parecia um filho dos deuses. E Daniel? Ele sai da cova dos leões na manhã seguinte, sem um único arranhão. Imagina o alívio e o espanto do rei? Então, o ponto crucial aqui é que esses eventos não eram só sobre sobrevivência. Eram demonstrações de poder que mudaram a perspectiva dos governantes mais poderosos da Terra. Eles foram forçados a reconhecer que existia uma autoridade muito superior a deles. Vamos avançar agora para o segundo ato da vida de Daniel. Neste ponto, ele não está mais só interpretando os sonhos dos outros. Ele começa a receber suas próprias visões. Visões poderosas e muito simbólicas sobre o futuro dos impérios. Numa visão noturna aterrorizante, Daniel vê 4 bestas monstruosas saindo do mar. Cada uma delas, assim como os metais da estátua, representa um grande império terreno que se levantaria para dominar o mundo com violência e muita arrogância. E aqui é importante entender o estilo. Isso é o que se chama de literatura apocalíptica. Ela usa imagens bem estranhas e simbólicas, não para prever o futuro com detalhes exatos, mas para revelar um padrão maior na história. O conflito inevitável entre o poder humano e o plano divino. Percebe o padrão? A história está se repetindo, só que de uma perspectiva diferente. No sonho do rei, tínhamos 4 metais representando reinos que vêm e vão, e que no final são destruídos e substituídos por uma pedra, um reino eterno. E a visão de Daniel ilustra a mesma mensagem de forma brilhante. Depois daquelas 4 bestas violentas que representam a brutalidade dos impérios humanos, surge uma figura celestial, alguém descrito como o Filho do Homem, que recebe todo o poder e um reino que jamais será destruído. A mensagem é a mesma, é consistente. Então, depois de décadas navegando por intrigas políticas, exigências impossíveis e visões cósmicas, qual é a lição duradoura que a gente pode tirar da história de Daniel? Essa história nos deixa com algumas ideias bem poderosas. A importância de manter a integridade, mesmo quando isso é perigoso, a noção de que existe uma sabedoria que vai muito além do poder político, a esperança de que, apesar do caos dos impérios humanos, a história se move para um fim justo e, talvez o mais importante, que a fé verdadeira não aparece na ausência de problemas, mas sim na coragem de perseverar através dele. E isso nos traz de volta àquela pergunta do início, mas com uma nova profundidade. Em meio às pressões do nosso próprio tempo, das nossas próprias Babilônias, a história de Daniel nos desafia a refletir. Ao que ou a quem somos verdadeiramente leais?